Boa tarde. Para quem não estava aqui, eu sou a Renata Flores, sou jornalista, estou auxiliando na mediação dos debates. Para você que está em casa, não esqueça de mandar as perguntas. Novamente, retifico. Para quem está aqui, o QR Code nos banners laterais, é só colocar lá a câmera, abre um formulário, vocês podem fazer perguntas que serão respondidas aqui ao final do debate. Para quem está em casa, mais simples ainda, no botão abaixo do vídeo, tá bom? O COF ainda está muito animado lá fora, o pessoal ainda não entrou, então a gente vai começando, porque passamos um pouco do horário, e aí, à medida que eles forem voltando, enfim, eles se interam das palestras. Para presidir essa mesa e também mediar os debates, eu chamo aqui o vice-presidente de Geração Centralizada da Absolar, o Ricardo Barros. Tudo bem, Ricardo? O cerimonial acontece assim, eu chamo, faço uma breve bio de cada um, tá bom? E aí a gente dá continuidade. O Ricardo é vice-presidente da Geração Centralizada, do Conselho de Administração da Absolar e também Country Manager da Lightsource BP Brasil, com passagem como executivo em diferentes empresas do setor. Vamos citar então a Engie e a Voltalia. Atuou nos últimos 15 anos na estruturação de projetos de energia renovável com foco em solar e eólica no Brasil e também na França. Tem atuado nos últimos 8 anos como conselheiro da Absolar, onde ele pôde contribuir para o crescimento exponencial dessa indústria no país, com a liderança de algumas das ações estratégicas voltadas para a energia solar centralizada. A formação do Ricardo é em engenharia elétrica e ele realizou seus estudos na UFCG e também na França, na INSAR, em Lyon. Obrigada, Ricardo. Agora eu chamo o consultor de energia da MRTS, Roberto Castro, por favor. Eu esqueci de rodar o VT. Quer que eu faça as bios e rode o VT? Pode ser? Temos um vídeo de 2 minutos que a gente vai incluir também. É bom que o pessoal vai chegando. Ricardo, sua bio. Você é consultor executivo e pesquisador, desenvolve projetos e pesquisas de desenvolvimento de desenho de negócios para a modernização do mercado brasileiro, atendendo empresas e entidades do setor elétrico. Já atuou como conselheiro de administração da CCEE e diretor de comercialização e regulação da geração da CPFL Energia. Ele é mestre, é doutor em energia elétrica pela Unicamp, com pós-doutorado aqui na Poli de São Paulo, professor no curso de MBA do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, foi pesquisador, colaborador da Escola Politécnica da USP e também da Unicamp e professor associado da Universidade Federal do ABC, a UFABC. Obrigada, Ricardo. Agora convido ao palco o gerente de regulação da Voltalia Energia do Brasil, da gerente, Caroline Dias, é a primeira de minha que eu pego hoje, a primeira mulher hoje. Caroline é bacharel em economia, com pós em economia empresarial, ambos pela Universidade Federal Fluminense. Caroline atua no setor elétrico desde 2008, com foco em regulação e comercialização de energias renováveis. Muito obrigada pela presença, Caroline. E agora eu chamo a última pessoa, que é a Thaís Prandini. Ela é consultora de novos negócios da Atiaia Renováveis. Thaís é engenheira de produção pela Escola de Engenharia Mauá. Ela é mestre e doutora em ciências pela FEA da USP, com MBA executivo em finanças corporativas do INSP. Foi gerente da Andrade Canelas entre 2008 e 2012, sócia da Timos Energia entre 2012 e 2019 e sócia da Delta Asset Management entre 20 e 22. A Thaís trabalhou em grandes empresas de distribuição como a AES Sul, a AES Eletropaulo, possui não menos do que 20 anos de experiência no setor elétrico, sendo uma referência na condução de estudos estratégicos e financeiros, participação ativa na regulação do setor, leilões de energia e mercado livre. Muito obrigada pela presença. Agora sim, antes da gente começar essa mesa, meninos, por favor, soltem o vídeo, 2 minutinhos de um vídeo do nosso anfitrião.
A energia solar já foi futuro, hoje é o presente. Nós fazemos parte disso sendo a maior fintech de financiamento para energia solar do Brasil. O Meu Financiamento Solar, uma solução Banco BV, foi criado para tornar a energia solar acessível em todo o Brasil. A gente oferece uma solução de financiamento para casas, condomínios e negócios, desde pequenos comércios até grandes indústrias. Nós temos uma jornada de contratação 100% digital, com atendimento exclusivo do nosso time, tanto para a empresa de energia solar quanto o cliente final, simplificando assim todo o processo de contratação do início ao fim. Temos as melhores condições de financiamento, sempre nos moldando para acompanhar as necessidades do mercado. Com a agilidade de uma fintech e segurança de um banco, o Meu Financiamento Solar é o seu melhor parceiro de negócio. Eu acredito que a principal vantagem de trabalhar com o financiamento solar é o fato de o atendimento ser bastante humanizado, de você ter o acesso à pessoa que lhe atende, os processos são muito simples, são muito rápidos. É a agilidade, a gente pode chegar no cliente, já digita a proposta e consegue naquele momento ser rápido com a resposta para o cliente. Isso é decisivo, muitas vezes, para o fechamento. O cliente não precisa ir no banco, o cliente assina digitalmente. O Meu Financiamento Solar representou um crescimento de até 60%. A facilidade com que eles fazem a linha de crédito ajudou muito com que nós crescemos desse tanto. O meu negócio só cresceu por conta do Meu Financiamento Solar. Porque hoje, como muitas pessoas conseguem trocar a conta de energia pela parcela do financiamento, eu consigo vender pelo menos 90% mais do que eu venderia somente à vista. Como ele é descomplicado, né, a agilidade acaba sendo natural. Então, quando eu dou entrada num processo, ele em 24 horas, normalmente comigo, ele já é concluído e inclusive até pago. É isso, iniciando a nossa plenária desse final de tarde, o vice-presidente de geração centralizada da Absolar, por favor, Ricardo Barros. A apresentação, o que a gente precisa é do passador, por favor, se não... Está por aqui? Está aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso. E o seu mic. Se você quiser usar o púlpito, fica à vontade, se não, pode usar o mic. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Bom, pessoal, um painel aqui... Vou fazer uma rápida apresentação, tá? Uma rápida introdução e passar para os especialistas. Mas, como vocês sabem aqui, o tema são projetos híbridos. Na definição regulatória, centrais geradoras híbridas e associadas, né? Então, a gente vai relembrar alguns fatos aqui bem simples para depois repassar aqui para os especialistas. Antes de mais nada, relembrando para vocês sobre a AB Solar, né? Nós somos a associação de referência do setor solar do Brasil, atuando em todos os 26 estados e no Distrito Federal, com participação também de empresas nacionais e internacionais e também em eventos nacionais e internacionais, a exemplo da COP27, onde a gente estava representando o Brasil também. Falando dos sistemas híbridos, importante a gente lembrar, na minha brincadeira aqui, vou tentar fazer um pouco informal, que o Brasil é a Disneylândia da energia, inclusive da energia renovável, né? A gente tem uma diversidade e uma quantidade de energia que é impressionante, que tem pouca comparação em diversidade e em escala no mundo. Talvez até não tenha algo tão robusto como a gente vê no Brasil. Então, é natural que a nossa regulação, que o nosso sistema infralegal evolua para poder estimular as eficiências dessas energias e as sinergias entre elas. Então, daí um grande esforço do setor elétrico e sem dúvida nenhuma, com a grande participação da AB Solar, para determinar, aí, junto com a ANEEL, a resolução que foi nova em 2021, quando foi feita, a 954/2021, que trata justamente da medida infralegal para dar o início a esses modelos de negócios aí envolvendo os projetos híbridos e associados, né, centrais geradoras híbridas e associadas. Bom, então a gente já tem um ano, mais ou menos, de publicação dessa resolução. A gente tem aqui, os especialistas vão discutir algumas lições aprendidas, alguns cases que podem, enfim, que já são sucesso, outros que podem, pontos de melhora, para que a gente continue nessa evolução contínua que é o nosso setor elétrico.
Ilustrando aqui a minha brincadeira da Disneylândia, da energia, vocês já devem ter visto esse gráfico muitas vezes, mas sempre bom relembrar como que, além de ter uma grande escala, uma grande diversidade, a gente tem também uma grande complementaridade, né? Em especial em relação à energia hidrelétrica, que é essa curvinha verde aqui, que a gente vê, que é justamente quando a gente tem o nosso período seco, que a gente tem as outras fontes, sejam elas solar, eólica, biomassa, contribuindo bastante. Então, é dentro desse contexto que a gente tem aí também outras coisas que vão contribuir cada vez mais para essa hibridização, o exemplo das baterias, uma grande tendência aí para o mercado. E é dentro desse contexto aqui que a gente quer passar em revisão aqui esse primeiro ano de vigência da 954 e trazer os especialistas para debater. Para começar, eu queria chamar a Thaís Prandini para fazer uma exposição regulatória, principalmente. Thaís, fica à vontade. Você quer fazer daí ou daqui? Posso fazer daqui mesmo? Alô? Posso fazer daqui mesmo? Então, se puderem colocar a apresentação da Thaís. Muito obrigado, pessoal. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Thaís Prandini, eu sou consultora de novos negócios da Tiaia. Primeiro, eu quero agradecer aqui a Absolar pelo convite. E aqui a gente vai fazer uma apresentação. Ótimo. Eu acho que eu vou lá naquele. Eu vou colocar aqui um pouco do contexto regulatório, que eu acho que a gente está caminhando aí a um bom passo para conseguir fazer desses projetos híbridos aí uma realidade no setor elétrico, e vou contar um pouquinho também de como a Tiaia está nessa história. Onde é que eu... Bom, algum macete aí, pessoal? Deu certo. Bom, quem é a Tiaia, né? A Tiaia é uma empresa do grupo Brenan, Cornélio Brenan. O grupo Cornélio Brenan tem mais de 100 anos de história aí, em diversos setores. A Tiaia é o braço na parte de energia desse grupo. E, basicamente, como é que a gente está hoje, né? A Tiaia cuida dessa parte de energia. Historicamente, ela nasceu em 2014, principalmente focada em hidrelétricas, né, em PCHs. Então, o grupo tem já uma quantidade, 9 PCHs em operação, mais 3 em construção, e agora a gente está incluindo também a parte solar, né? Temos 2 parques solares também já em construção, em desenvolvimento, com PPA fechado. Além disso, a gente tem 1,7 gigas aí de pipeline para a gente desenvolver. Então, a gente passou muitos anos olhando, muito focado em hidro, e agora é um momento, acho que novo, de focar em diversas fontes de energia, ver a parte de projetos híbridos, então fazer uma inovação muito grande nessa parte, né? Além disso, a gente tem a Aaron Rivals, que é a parte de desenvolvimento imobiliário do grupo, que eu não vou entrar em detalhes. Tem a Vivix, que é a parte de vidros, né, uma planta uma indústria de vidros, e tem a parte de cimentos também, a Cimento Bravo, que é a produção de cimentos, né? Então, basicamente, a gente está aqui focando na Tiaia e como estamos nessa história, né? Então, a Tiaia é uma empresa que está fazendo desenvolvimento de projetos híbridos, e eu vou contar um pouco da regulação, de como isso está acontecendo, né? Como é que são os projetos híbridos? Na verdade, eu coloquei aqui que começou em outubro de 2020, mas, na verdade, o primeiro projeto híbrido que a gente teve foi lá na ilha, lá em Fernando de Noronha, que era um projeto de diesel, de térmica com eólica, que começou a ser, vamos dizer, desenhado lá, depois teve uma série de melhorias. Então, a gente tem isso já desde lá de antigamente, né? E a regulamentação começou a, vamos dizer, criar um pouco mais de aceleração na consulta pública de outubro de 2020. Depois, em novembro de 2021, a gente teve a famosa 954, que é a regulamentação que basicamente coloca todos os aspectos regulatórios mais concentrados no mesmo documento, né? Então, ela trata de como vai ser o desenho dessas usinas, como vai ser o desconto no fio. Então, ela trata bastante desses aspectos, né?
E, obviamente, para fundamentar, a gente teve bastante participação tanto da CCE quanto do ONS, né? Eles têm que fazer toda a regulamentação para que isso consiga ir adiante. Então, tiveram 120 dias para fazer essa regulamentação. E agora, em setembro de 2022, a gente fechou aqui uma consulta pública, basicamente para fazer a aprovação desses procedimentos, né? Acho que os procedimentos, principalmente na parte da CCE, foram muito bem escritos, muito bem elaborados, né? Então, a gente está nesse caminho de evolução e lá em 2027 a gente vai ter toda uma revisão desse modelo, né? Então, isso está lá para o futuro, mas, por enquanto, a gente está nessa linha de desenvolvimento que ficou muito tempo parada, agora a gente está vendo uma aceleração. Mesmo assim, a gente vai pedir mais uma aceleração em alguns pontos, né? Eu acho que aí o pessoal que está bastante ativo aqui vai poder contar bastante sobre isso. Então, histórico de projetos, né? A gente teve um pouquinho de cada coisa. A gente teve muitos projetos de P&D, principalmente falando de hidro mais solar, eólica mais solar. A gente teve uma série de projetos menorzinhos, né, que foram testando essa tecnologia. A gente tem um projeto piloto lá, também lá da Votorantim, que também começou está sendo elaborado, está em construção, daqui a pouco ele entra em operação. Temos projetos vários no sistema isolado, alguns que ganharam leilão lá na parte de Roraima, então a gente tem um histórico já, apesar da regulamentação não estar 100% pronta, a gente já vinha olhando projetos híbridos de maneiras distintas, né? Então, acho que o P&D foi um bom aprendizado, principalmente nesse desenho aí hidro-solar, que é bastante interessante, que ele pega a sinergia dos dois, eólica e solar. Então, a gente tem bastante coisa que aconteceu em menor escala e o que a gente quer realmente é colocar isso em maior escala para, basicamente, trazer todo o benefício que o projeto híbrido proporciona, que a gente vai falar logo adiante, né? Então, nessa resolução que saiu, que basicamente estruturou todo esse desenho de projeto híbrido, ela separou em 2 grupos distintos, né? O primeiro grupo são as de usinas associadas e o segundo são das usinas híbridas, né? Basicamente, as usinas associadas, a grande diferença é que ela necessariamente tem pontos de conexão distintos, né? Então, a gente tem 2 medições aqui. E as usinas híbridas, elas podem ter pontos de conexão distintos ou não, né? Então, existem essas 2 modalidades. Então, no final das contas, ela vai ter um custo no final, né? Então, ela vai ter um aproveitamento dessa transmissão, né? Isso é importante. Então, quando você pega a complementariedade das fontes, você percebe que você tem uma rede de transmissão, rede de distribuição, que muitas vezes ela é subutilizada. Então, o objetivo dessa hibridização, além de vários outros pontos positivos, é conseguir, vamos dizer, otimizar a nossa parte de transmissão. Tá? Hoje é um gargalo, a gente sabe que hoje projetos eólicos, solares, a parte de conexão realmente é um gargalo, então isso vem a contribuir para que a gente tenha uma otimização desse sistema. Basicamente, como é que vai acontecer isso, né? Então, a gente vai ter, basicamente, por exemplo, um MUST. Como é que vai ser esse contrato que a gente vai ter? O contrato de uso do fio. O empreendedor ele vai falar uma faixa, basicamente, da principal usina que ele tem. Por exemplo, se ele tem uma hidrelétrica de 100 megas, ele está colocando uma solar de 30, ele vai ter um MUST aí entre 100 a 130 que ele vai poder indicar, né? Então, ele indica isso, ele é responsável por essa informação e ele vai pagar o equivalente a isso. Então, toda a otimização que ele conseguir colocar no projeto dele traz um benefício tanto para ele, porque ele vai ser mais competitivo, tanto para o sistema, porque ele vai estar otimizando o serviço, vamos dizer, a rede de transmissão que a gente tem, e, claro, que para o consumidor final, porque isso traz um ganho em preços, em competitividade e tudo mais. Então, esse desenho do MUST unificado, ele tem uma série de vantagens, né? Ele também pode ser contratado de maneira escalonada. A gente sabe que quando a gente vai colocar um projeto novo, por exemplo, uma eólica com solar ou uma hidro com uma solar, a gente tem tempos diferentes de implantação, né? Então, a gente pode também fazer essa solicitação escalonada, né? Esse é um ponto positivo também. Então, isso, a resolução ela abre espaço para isso.
Porém, se a gente quiser fazer alterações nesse valor inicial que a gente colocou, a gente pode sim fazer, por exemplo, se a gente quiser aumentar o MUST, depois no segundo ano a gente tem o direito de aumentar, e sempre vai ser uma vez por ano só, e também reduzir, a gente vai ter a possibilidade de fazer uma redução, também vai ter que ser feita uma vez por ano, e claro que respeitando os limites aí que a gente tem que dos procedimentos de rede do ONS. Então, será possível, sim, a gente fazer adequações, né? Acho que o sistema híbrido é muito novo para muita gente, então, obviamente, a gente vai tentar acertar o máximo, mas se precisar de alguma revisão, isso está aberto e vai ser possível na legislação. Né? E descontos na TURG, como é que eles vão acontecer? Né? Se eu tenho uma medição individualizada, vai ser o menor, o desconto, vamos dizer, o menor desconto que eu tiver. Então, se eu estiver entrando com uma usina agora que não tenha direito a desconto e vou adicionar uma que tenha direito a desconto, o que eu vou ficar com? Qual é o desconto resultante disso? 0. Sempre vai ser o menor desconto quando a gente tem a medição unificada. Porém, se eu não tenho essa medição unificada, vai ser basicamente uma média ponderada dos benefícios. Né? Então, se eu tenho uma com 80% e uma com 50%, isso vai ser proporcional ao volume de energia contratado, né, a capacidade, pelo desconto. Esse vai ser o desconto resultante. Esse também, acho que é um bom item que foi feito em evolução a essa legislação. E a Atiaia, como é que está nessa história toda? Né? A Atiaia está desenvolvendo projetos, tanto de eólica com solar, principalmente de hidro com solar. A gente tem também uma equipe de pesquisa e desenvolvimento que está avaliando tanto a parte, por exemplo, de solar flutuante, a gente está vendo um pouquinho de cada coisa, então a gente está realmente focado em conseguir desenvolver mais esses negócios. Né? Os projetos estão em estados de maturação distintos, né? Alguns já estão prontos para ser colocados em construção, alguns ainda precisam de algum avanço, então é um item que a gente está estudando bastante, né? E onde a gente vê basicamente quais são a situação que a gente se encontra nessa história toda. Né? Então, por exemplo, se eu sou uma usina hidrelétrica, que eu estou no MRE, né? Isso é um ponto importante principalmente para os hidrelétricos, né? Eu necessariamente vou ter que fazer uma medição em pontos distintos, né? Então eu não posso juntar essa medição e essa energia, por exemplo, se eu colocar uma solar em cima da minha hidro que está no MRE, eu não vou conseguir basicamente aproveitar isso, por exemplo, para reduzir GSF, etc. e tal. Então ele tem que ser colocado em pontos distintos de qualquer forma. Né? Além disso, se eu tenho uma usina que é despachada centralizadamente, da mesma forma, eu vou ter que ter pontos de medição distintas, porque, basicamente, o ONS vai ter que ter o controle da usina que ele faz esse despacho centralizado. Né? Se eu tiver alguma usina que vendeu energia no mercado regulado, eu tenho que ter certeza só, isso aí eu acho que foi um pouco até de preciosismo da regulação, que o híbrido não vai atrapalhar aquele contrato. Obviamente é difícil que ele atrapalhe, né? Mas acho que só vem para ajudar, mas vai ter, basicamente, assegurado todos os direitos e deveres do contrato. Né? Consumidor especial, ele vai ter ainda que fazer uma aquisição também por medição individualizada. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que evoluir bastante aí na regulamentação para deixar isso de uma maneira mais interessante. Né? A gente tem algum ponto de aprimoramento aqui. Na parte de prazo de implantação dos projetos, claro que a gente tem tecnologias distintas, a gente vai poder seguir isso com cronogramas distintos, isso não tem problema nenhum, eu comentei anteriormente. A parte de garantia de fiel cumprimento, acho que continua como sempre foi. A gente tem a garantia das eólicas, né? Então a gente tem que colocar sempre os 5% se a gente for fazer um híbrido com eólicas. E a parte de ampliação das usinas hídricas, a gente tem ainda um potencial de fazer uma ampliação e deixar ela ainda no modelo híbrido, com uma medição só. Eu acho que esse é uma vantagem para as híbridas, né? para as hídricas, que vão poder usar desta forma a regulamentação. E quais são os desafios? Né? Então, hoje, se eu for colocar uma usina híbrida em operação, eu acho que o principal desafio é o mercado livre. A gente percebe que hoje o mercado livre está sofrendo um problema de
escoamento, a gente tem dificuldade de ponto de conexão, a gente tem aí, eu acho que todo mundo falou bastante hoje, a gente tem custos de investimento mais altos, a gente tem um preço de energia que caiu, então, mesmo com a gente otimizando muito o projeto híbrido, ele ainda está num momento especial de mercado que vamos dizer, não está favorecendo com que isso decole de uma maneira tão ágil quanto a gente gostaria, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, se eu não for vender no Mercado Livre, onde eu posso vender? Em leilões. Leilões a gente sabe, né, que cada dia que passa eles estão realmente diminuindo o volume, então a distribuidora está cada dia que passa reduzindo bastante o consumo, porque a maioria dos consumidores estão indo para o livre. Mesmo assim, a gente tem alguns espaços de leilões e a regulamentação para as híbridas ainda não foi feita para venda em leilão, né? A gente tem também, basicamente, a parte de baterias, né? Então, a regulamentação que foi feita, ela ficou um pouco falha nesse aspecto, né? Então, não foi dado um desenho estruturado para a gente fazer um híbrido com bateria, como a gente sabe que acontece em diversos países, como até foi já objeto de leilão lá nos sistemas isolados, fazer essa hibridização com baterias. Então, é um item realmente que tem que ser bastante tratado, né? Um item que precisa de muito aprimoramento na regulação. A garantia física, né? A gente estava imaginando que com essa parte de hibridização, a gente tem um ganha-ganha em algumas fontes, né? Então, gostaríamos muito de ter uma garantia física que fosse um pouco mais interessante, porque uma fonte acaba, vamos dizer, beneficiando a outra, né? Então, é um item que a gente ainda não viu nada concreto sendo estudado, mas é alguma coisa que a gente considera que ainda falta, né? E vai poder trazer mais competitividade para o sistema. E parte de conexão. Hoje a gente tem essa dificuldade de conexão, obviamente todos os projetos têm, e basicamente o híbrido é o que vem aliviar a rede, né? Ele vem a trazer uma otimização tanto de uso do sistema quanto de custos. No final das contas, né, a gente vai ter uma redução de custos bem assim, significativa ao longo dos anos, né? Então, basicamente, essas são as principais dificuldades e as considerações importantes que a gente vê, né? Primeiro, as usinas híbridas realmente elas trazem uma vantagem competitiva para todo mundo, para o setor, para os agentes, para o consumidor, para o gerador. Então, ela realmente é um passo que só vem a favorecer, né? É um ganha-ganha para todo mundo. Ela vai permitir, com certeza, uma expansão do hidrogênio verde, né? Em larga escala aqui no Brasil. Então, um ponto também extremamente favorável. Então, você vai conseguir alavancar ainda mais toda essa parte de hidrogênio verde com a hibridização. Ela, com certeza, otimiza, né? A gente falou bastante, o sistema de transmissão, e ela ainda, infelizmente não, mas a gente já deu bons passos, né? Mas ela ainda precisa de realmente alguns refinamentos na regulação, o que tem de, vamos dizer, basicamente na parte de comercialização, na parte de garantia física, na parte de baterias. Então, a gente ainda espera, aguarda que isso venha a trazer aí, vamos dizer, novidades para que esses projetos fiquem ainda mais rentáveis. Bom, é isso aqui que eu tinha para apresentar. Obrigada por todos. E agora... Vou passar. Obrigada, Thaís. Carol, já te passo o passador, mas você não vai precisar porque você está sem apresentação. Então vai que é tua. Alô? Estão me ouvindo? Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, obrigada a todos por estarem participando. Obrigada, Bissolar, pelo convite para a Voltalia. A Voltalia é um grupo francês, fez 17 anos essa semana. É um grupo multissetorial, ele onde tem aberto em bolsa de valores e onde tem seu principal acionista, a família Mulliez, e é multissetorial, é dono da Leroy Merlin, a Decathlon e outras grandes empresas. E, além disso, eles têm um apetite muito grande no setor de energia elétrica. Eu não trouxe o PPT, mas ali tem o próprio site da Voltalia, acho que ele deixa bem claro esse videozinho ali inicial. Os principais fontes, né? A Voltalia no setor de energia elétrica, ele atua com eólica, solar, PCH, biomassa lá fora, não tem biomassa aqui dentro.
E eu estou aqui para falar da visão do empreendedor. E, primeiramente, antes de a gente falar até mesmo de todo esse arcabouço regulatório que a gente tem aqui, né, que é recente, a Voltalia acredita muito em sistemas híbridos, e eu acho que o Ricardo, como já, né, já trabalhou lá na Voltalia, a gente tem um sistema híbrido no sistema isolado, que é pioneiro, é um dos grandes precursores, até mesmo dos últimos leilões de sistemas híbridos, onde a gente ganhou um leilão, se eu não me engano, tem mais ou menos uns 5 anos, uns 6 anos que a gente ganhou um leilão em Oiapoque para entrega no Amapá, em que seria a entrega por uma PCH, que é a PCH Salto Cafezoca, de 7,5 megas de capacidade instalada, e uma termoelétrica, que essa termoelétrica ficaria funcionando ali full time até a entrada dessa PCH, e quando essa PCH entrasse, essa termoelétrica ela iria complementar a potência, né? A entrega dessa PCH, porque a gente está falando de sistema isolado, e o sistema isolado, ele, obviamente, tem uma necessidade de capacidade de entrega de potência muito emergencial. E ali a gente conseguiu, tem mais ou menos uns 5 anos atrás, ainda aumentar a hibridização desse projeto. A gente entrou com uma solar, né? E a gente tem a solar de Oiapoque, que ela tem ali um pouco menos de 5 megawatts de capacidade. E essa solar, ela hoje está operando já tem mais ou menos uns 4 anos de operação. Ela está operando em conjunto com a termoelétrica até a entrada dessa PCH em operação. E a intenção é que os 3 funcionem em conjunto. Tá? A PCH ainda não entrou em operação, mas as 3 vão funcionar em conjunto quando essa PCH entrar numa complementariedade direta, né? Então, a gente vai ter a PCH funcionando, a solar funcionando e a termoelétrica, obviamente, entrando apenas numa necessidade de capacidade de potência. Nós, como geradores de renováveis, não temos intenção de desenvolvimento de termoelétrico. Nesse caso, foi necessário apenas por uma questão de entrega de potência, né? E eu acho que quando a gente vai olhar para a visão do empreendedor, se o sistema interligado fosse tão simples nesse aspecto físico, né, que é o sistema isolado, ou seja, não tem toda essa questão, né, de análise de garantia, como vai ser um medidor, como que é a TUST, como que você entrega custo de cada um, porque o sistema isolado não tem. E então isso facilita que o andamento do sistema isolado para os projetos híbridos tenha acontecido bem mais rápido do que no sistema interligado. E aí, obviamente, que a Voltalia tem esse interesse da hibridização de projetos há muitos anos. A gente já vem há muitos anos debatendo isso no setor, né? A primeira TS é lá de 2019, né? Até anterior à consulta pública, que foi em 2020. E até esse parque solar aí é o último. A gente entrou em operação no mês passado, né? Que a gente entrou em operação comercial com esse cluster solar, que é o primeiro cluster solar da Voltalia, que tem 240 megawatts de capacidade instalada. E é um cluster que até vai aparecer ali uma foto, que é muito legal. Quando a gente foi lá visitar no mês passado, você tem as eólicas muito próximas, né? Você tem as solares ali e as eólicas são muito próximas. A gente tira foto, sai na mesma foto que você tire, de diversos ângulos, as solares com as eólicas atrás. E aí foi engraçado que uma das pessoas que estava nesse passeio virou e falou assim, isso é híbrido? Isso poder... Não, gente, não é híbrido. Por mais que pareça ser híbrido, poderia ser híbrido. Por uma questão de regulamentação, não foi possível. Esses projetos eles entraram antes, né? Ou seja, a gente teve outorga, né? Tudo antes dessa regulamentação, o que não tornava a possibilidade de hibridizar os projetos. Porque se a gente lá atrás, quando estava pensando no desenvolvimento desses projetos, já tivesse essa regulamentação funcionando, a gente, obviamente, teria pensado em ponto de conexão único, né? Contratação de uso do sistema único. Tudo isso que está sendo trazido agora nessa regulamentação. E aí não foi possível. A gente tem parques muito próximos, onde um parque se conecta em Açu e o outro parque se conecta na subestação de Mossoró. E porque foi assim que a gente conseguiu desenvolver na época e não tinha toda essa possibilidade de sinergia, por mais que eles tenham uma proximidade física muito grande. E aí, é óbvio, a gente agora já está começando a olhar os projetos pensando na sinergia. Não tem como, a gente tem que olhar para os projetos pensando na sinergia deles agora. E por que isso? Dando um passo atrás, antes dessa regulamentação dos híbridos, pensando em todo e qualquer investimento, né, o empreendedor, o investidor, todo e qualquer investidor, o que ele vai fazer na hora dele investir e alocar o dinheiro dele? Analisar risco e retorno. Então, quando você olhava para as fontes individualizadamente, numa análise de risco e retorno das fontes individualizadamente,
a gente tinha muitos riscos, principalmente riscos de entrega da energia, né? Variabilidade, entrega da energia, uma ineficiência do uso do sistema de rede, né? Que tornava com que os contratos de uso ficassem muito caros e pesados ali, a depender do quanto você tem de fator de capacidade de cada fonte, quanto você tem de variabilidade, modulação de cada fonte. E, obviamente, que essa análise de risco e retorno, ela vai pegar todas as etapas e cadeias de um projeto, né? Ela vai olhar cronograma de projeto, ela vai olhar fator de capacidade, ela vai olhar a modulação do projeto, ela vai olhar todos esses fatores. E você tem ali tentativas de formas de mitigação. Então, antigamente, quando você não tinha a regulamentação dos híbridos, como que você tentava mitigar? Muitas vezes fazendo portfólios de contratos, né? Então, eu vou tentar mitigar todo o meu risco de entrega de energia fazendo métodos que eu possa fazer de contratação. Tudo bem que lá atrás a gente contratava muito energia no regulado, né? Ou seja, a expansão toda era no regulado e a gente tinha uma dificuldade maior, obviamente, de atrelar a possibilidade de entrega de diversas fontes em diversos contratos, porque a gente estava muito atrelado. Mas a partir do momento que você começou a expandir o mercado, né, e você começou a ter um peso muito maior do mercado livre dentro, né, dos portfólios de contratos das empresas geradoras que entregam, né, que suprem essa energia, a sua forma de mitigação ali era muito através de portfólios, né? Ou seja, se eu tenho um portfólio muito extenso de fontes, eu consigo ali, através da minha forma de contratação entre elas, tentar reduzir os meus riscos de variabilidade e maximizar o meu retorno. Só que aí, obviamente, a gente já está aí há muitos anos, né? A gente não foi na TS de 2019 que a gente começou a falar em hibridização de projetos. Como o Ricardo mesmo falou, a gente está numa Disneylândia, gente. O Brasil ele tem uma complementariedade de fontes muito grande. E essa complementariedade de fontes ela é de local, próximo, como ela é também entre subsistemas, e ela é entre diversas fontes, né? Eu até citei aqui o exemplo de Oiapoque no sistema isolado, que é uma hibridização de três fontes, e ainda poderia ser melhor. A gente poderia pensar no futuro ainda ter um armazenamento junto, né? E quando a gente vai olhar agora para a regulamentação dos híbridos, a gente ficou muito feliz, obviamente, como empreendedor, de olhar a regulamentação e como essa regulamentação saiu. A regulamentação dos híbridos ela foi muito bem pensada, principalmente não vou pensar apenas em híbridos, mas vou trazer também os associados. E os associados, eles permitem que você pense e trate com uma isonomia esses projetos na escala de tempo. Né? Como eu estava falando aqui, a gente tem 2 projetos ali que ele não tive como, lá atrás, pensar na hora que a gente estava tomando uma decisão de investimento em hibridizar. Mas agora, com essa regulamentação, é possível, e eles ainda pensaram, obviamente com a ajuda de todos nós, na hibridização desses projetos, justamente pensando em outorgas existentes. Então, quando ele pensa em associados, ele pensa em outorgas existentes, porque a gente tem uma janela temporal de desenvolvimento de projetos que ela não é de um dia para a noite. Né? E a gente realmente ganhou muito com essa regulamentação. Essa regulamentação, trazendo essa hibridização, ela vai trazer possibilidade de eu conseguir alocar dentro de um mesmo contrato, fisicamente, aquilo que eu fazia através do portfólio, né, de contratação. Agora eu posso fisicamente conseguir alocar a minha geração de energia para suprir melhor e tornar essa minha geração, esse meu suprimento de uma forma mais flat. E todo mundo ganha com isso, né? Não é só um empreendedor que ganha com isso. Todo mundo ganha com isso, o operador ganha com isso. Ele ganha porque o uso da rede fica mais fácil de ser avaliado e parametrizado e operacionalizado por ele lá naquele ponto de entrega, do ponto de entrega, a energia está sendo entregue mais flat. Mesmo que seja por medidores distintos. Mesmo que cada usina tenha ali, né, que é tanto possível para o híbrido quanto é exigido para o associado, né, medição distinta, você vai poder fisicamente melhorar essa entrega de energia. E isso melhora para todo mundo. E melhora também a eficiência daquilo que eu estava falando, a eficiência do uso da rede. Principalmente porque você vai ter uma capacidade que ela está sendo melhor explorada em tempo real. Ela não é uma capacidade que você é obrigado a contratar apenas pensando em algumas horas do dia e, quiçá, tem casos que a gente precisa contratar uma capacidade muito alta, às vezes para um período de uma única hora do dia que eu vou ter uma injeção muito alta e para todas as outras horas eu teria uma ineficiência de entrega. E isso tudo foi um ganho muito grande
com a hibridização, com a regulamentação dos projetos híbridos e associados, e permitiu com que a gente olhasse para os projetos nesse horizonte futuro e falasse, caramba, agora melhorou. Agora melhorou para todo mundo, e melhorou inclusive para o cliente final. E independente do ambiente. Porque a gente agora está em ambiente livre, ambiente regulado, com uma entrega de energia sendo feita da mesma forma. Né? A entrega de energia ela não muda mais. No passado a gente tinha uma diferença, né, dessa entrega, mas hoje o ambiente livre e regulado o ambiente regulado é por quantidade, a entrega, o risco é todo do gerador. Então isso também melhora a eficiência da entrega dos contratos. Então todo mundo saiu ganhando. Você tem um ganho além de todo o ganho de escala. O ganho de escala permite a utilização das mesmas terras. Ela vai permitir a utilização dessas mesmas terras para um mesmo, né, ou seja, é considerado um mesmo cluster. Né? Agora eu não tenho mais 2 clusters distintos, muito próximos, em que eu tive que pensar neles individualizadamente. Não, agora eu posso pensar neles em conjunto. Então eu tenho um ganho de escala, eu tenho uma possibilidade de redução, de possível redução desse preço final que vai ser levado ao consumidor. Mas tudo isso realmente é muito bonito na teoria. Isso é muito, muito bonito na teoria. Né? Desde que saiu a regulamentação dos híbridos, a gente lá atrás, quando olhou para a regulamentação, falou, caramba, agora isso vai, né, vai deslanchar, a gente vai poder hibridizar vários projetos, e eu não sei vocês, mas a gente fica o tempo todo tentando pensar quais são os melhores projetos para hibridizar lá internamente dentro do nosso portfólio. A gente toda hora está pensando, esse daqui hibridiza com esse daqui e vai melhorar nesse aspecto e etc., da entrega, blá, 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 vai reduzir a capacidade, a quantidade de conexão, de quilômetros de conexão. Mas, mesmo assim, a gente já tem aí um ano, né? Fizemos um ano agora de aniversário dessa regulamentação e o negócio não andou como a gente gostaria. E quando a gente vai pensar no por que pode não ter andado como a gente gostaria, e eu achei muito legal o que foi trazido aqui pela colega, foi aquele slide mostrando a regulamentação. A gente só teve uma consulta pública para debater as regras dos projetos híbridos agora em setembro. Né? Então, obviamente que essa macro-regulamentação ela é importantíssima. Né? Ela é o marco inicial desse desenvolvimento do projeto. Mas o investidor ele não consegue avaliar o risco dele só por ali. Quando você começa nos brainstormings que estão sendo eternos em relação a esse tema, a cada vez que a gente inicia um brainstorming para identificar os possíveis riscos que a gente tem relacionado a projetos híbridos, a gente sai com mais perguntas a serem respondidas que a gente não consegue responder. E muito passa por isso, né? Procedimentos de rede, regras de comercialização, estudos de parecer de acesso. Nada disso ficou tão claro. E a gente analisou, quando a gente analisou a regulamentação dos híbridos, é tudo muito bonitinho, né? Porque você vai contratar o MUST assim, porque o desconto na TUST vai ser assado, você vai ter uma, né, a regra vai ser assim, vai ser assado e etc. Mas quando você vai botar aquilo ali, planilhar aquilo, fazer uma valuation, você começa a ter um monte de indagação. E se acontecer isso? E se... de fato, a gente já tem certeza que o ONS vai entregar o parecer de acesso em 120 dias? Como que está aí? Quando a gente vai começar a conversar com eles em relação a esses pontos, eles que eu falo, instituições, né? Porque a ANEEL deu aquele pontapé inicial. Mas, obviamente, que tem muitos micro-regulamentos que eles dependem de tomadas de decisão por outras instituições regulatórias, né? E aí, obviamente, as principais dela nesse aspecto aí, a gente teria ONS olhando pelo lado da operação do sistema e a CCE pelo lado da comercialização. E aí, quando você vai bater no ONS para conversar, olha, não dá. O parecer de acesso não vai ser... Eu estou com dúvidas aqui como é que vai ser isso. E aí você começa a ficar com muitas indagações, porque as instituições também não têm certezas. Né? E tudo isso começa a entrar numa obscuridade. Né? A gente tem a primeira regulação, né, que é 954, né, de novembro de 21. Você vai ter aquela primeira regulamentação que ela está ali, aí você modela conforme ela está dizendo. E aí você começa a modelar, brincar, pensar em riscos e retornos, como que você mitiga e etc, blá, blá, blá.
E aí, mas aí quando você vai para a vida real, você não consegue de fato implementar, porque tudo aquilo que você tentou mitigar, e aqui, obviamente, quando eu tô falando de tentar mitigar, ter uma expertise muito grande interna, tá? Assim, pegar pessoas muito capacitadas, pegar consultorias, conversas eternas com as instituições, e aí você vê que você modelou, mas que você não consegue ter segurança em cima daquilo que você modelou. Então, a tomada de decisão do seu investimento, você começou, opa, eu estou começando a ter eu vou tomar uma decisão, mas o meu risco e retorno não está muito bem alinhado. Não tá muito. Como é que eu vou investir nisso de fato? E aí eu acredito que muito disso que a gente está passando nessa tentativa de identificar todos os cenários possíveis é também o que o setor como um todo está passando. Isso não quer dizer que a gente está parado. A gente está desenvolvendo o projeto. A gente já está correndo, está tentando entrar com hibridização, está indo batendo no ONS para pedir parecer, está, enfim, fazendo estudos para poder transformar esses projetos híbridos em realidade. Mas existem ainda pontas soltas que elas precisam ser respondidas ao longo do tempo. E aí tem algumas perguntas que até são bem engraçadas, que acredito eu que muitos daqui talvez não tenham, e às vezes surgem umas perguntas que nem são regulatórias, mas que caem no colo do regulatório, porque o que a gente tem agora é o marco regulatório inicial, que depende de andamento da regulação, e às vezes surgem perguntas assim da minha área fiscal. Peraí, eu posso emitir nota por quem? São 2 CNPJs. Qual dos 2 vai poder emitir nota? Um pode emitir para os 2? Quando tem associados, por exemplo. Mas peraí, eu sou associado, mas eu posso ter um mesmo PPA? Gente, opa, peraí. Então quer dizer que o associado ele vai ter uma questão relacionada apenas à contratação de uso? E até mesmo na hora que a gente vai na contratação de uso, a gente olha para o custe, lê, né, lá todas as cláusulas do custe. Aí você olha para o custe, peraí, será que se eu fizer um custe associado, as cláusulas vão ser iguais? A gente não chegou ainda nesse processo de, opa, o ONS virar uma chavinha e falar assim, epa, peraí, eu esqueci. A gente precisa rever algumas cláusulas ali do custe. Então, tentando aqui, se bem que a gente tem um pouquinho mais de tempo, tentando aqui resumir tudo isso que eu tentei abordar, é mais num aspecto de a gente está muito feliz do pontapé inicial da regulamentação dos projetos híbridos. A gente está andando, a gente está tentando correr. Gostaríamos que essas outras decisões tivessem sido muito mais rápidas. E até mesmo fica um aprendizado que eu acho que a gente não pode deixar aqui de mencionar, o quanto é necessário que as instituições estejam muito alinhadas, né? E aí eu estou falando mesmo de ONS, CE, ANEEL, Ministério. Quando está desenhando aquela regulamentação inicial, vamos debater um pouco melhor. Será que a gente vai ter alguma coisa que a gente vai precisar rever no futuro? Será que tem alguma coisa para que a gente não fique entrando num looping eterno de não consigo resolver agora e só vou conseguir resolver em 2027, que é a data que está na regulamentação para revisão. Né? Então, para que a gente não fique patinando, né, que a gente consiga de fato andar, seria necessário que, por mais que esse pontapé inicial tenha sido muito bom, mas que todas as instituições estejam ali andando em conjunto, pensando, se a regulamentação vai sair aqui agora, né, em novembro de 2021, já vamos startar aqui os procedimentos de rede, o que vai ter que mudar para que isso já se aconteça com 2 meses, né, e regras de comercialização não demorem quase 1 ano para sair, né, e que não teriam também tanta necessidade de sair, né, porque as regras de comercialização elas estão trazendo em acrônimo simplesmente o que está lá, né, não tem nenhuma inovação em relação às regras de comercialização do que está posto no regulamento inicial. Então, assim, a gente está muito, muito contente. Quer muito que projetos híbridos avancem. Garantia física é uma coisa que a gente precisa de resposta. A gente precisa muito de resposta de como vai ser isso, esse cálculo de garantia física. A gente tem muita dificuldade. Garantia física é a parte sensível demais, né, na hora de você analisar o seu projeto, o seu cluster, o seu investimento, porque é a garantia física que vai te permitir fazer contratos. Né? Então, ela é uma parte muito importante e que ela precisa ainda e carece ainda de um maior debate e aprofundamento. É isso.
Obrigada, Carol. E vamos para o último. Depois a gente já segue no debate. A gente já viu que vai ser quente. É o consultor de energia da MRTS, Roberto Castro, por favor. Alô? O passador está aqui. Passador. Tá, muito obrigado. Bom, muito boa tarde a todas e todos. Quero falar da minha honra de estar aqui presente para a gente poder debater um pouco a respeito de vários trabalhos que fizemos. E agradeço muito na pessoa do Ricardo, e se me dá licença, Ricardo, dos meus amigos pessoais e de longa data aí no setor elétrico, Dornelas e Rafael, que também fazem parte da Besolar, de estar aqui representando essa equipe da MRTS. Essa equipe ela tem uma experiência bastante longa. O nosso sócio administrador, o professor Dorel Soares Ramos, ele é conhecido e reconhecido, né, nacional e internacionalmente, e é uma honra muito grande então estar aqui, particularmente dividindo esse espaço, né, com a Carol, que tive a oportunidade de conhecer hoje, e a Thaís, que teve a oportunidade de, apesar de conhecer há algum tempo, né, saber que a gente foi egresso da mesma escola de engenharia, na honrosa Escola de Engenharia Mauá. Então isso é objeto de bastante alegria. Bom, como disse, vou trazer algumas coisas aqui para vocês sobre trabalhos que a gente andou desenvolvendo. E vou trazer algumas pinceladas. Agradeço muito as apresentações anteriores, que facilitaram bastante a minha vida, particularmente naquilo que diz respeito à regulamentação. E vou começar, Carol e Thaís, dizendo o seguinte: quando a gente olha essa regulamentação, como ela saiu a respeito do projeto híbrido, e ela, de alguma maneira, ela permite que você coloque uma hibridização numa usina hidrelétrica, por exemplo. Nós estamos falando daquilo que produz 70% da energia no Brasil, né? Que são a energia que está no MRE. O formato inicial dessa regulamentação que veio para a consulta pública dizia o seguinte: está no MRE? Não pode. Tem contrato na CR? Não pode. E foi um debate muito longo para que a gente conseguisse dar esse primeiro passo para dizer desse racional. Então, um dos pontos que eu vou trazer aqui para apresentar para vocês é o impacto que esse negócio traz, né, e o quanto a gente está deixando de lado uma eficiência tão grande no setor, porque nós não estamos falando aqui, eu fiz questão de escolher esse trabalho especificamente, nós não estamos falando aqui do detalhe do setor elétrico, nós estamos falando do seu coração, da sua espinha dorsal. Só para dar uma ideia para vocês, quando a gente fala de hibridização de usinas hidrelétricas no estado de São Paulo, já com base em outro estudo que nós fizemos recentemente, estamos trabalhando com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente no programa de energia Race to Zero até 2050. Um dos levantamentos que nós fizemos é dentro do estado de São Paulo, se eu for hibridizar com solar, tá, Ricardo? Solar sempre, né? E de fato, isso não é obra do acaso, né? A solar é muito mais, digamos, afeta você fazer hibridização de hidrelétrica por conta da posição geográfica dos reservatórios e por conta da insolação que, em geral, ele é maior nessas áreas. Bem, mas voltando aos números, né? Quando a gente fez essa primeira análise a respeito do potencial de hibridização dos reservatórios que estão dentro do estado de São Paulo, a gente chegou à conclusão que é possível a gente ter alguma coisa perto de 4 gigas de solar instalada offshore, né, que é em cima do reservatório, e mais 2 gigas na área de reservatório, porque vocês sabem muito bem que tem uma área que ela já foi desapropriada, que ela pertence à concessão. Então, a hora que você olha para isso e começa a colocar barreira, é tanto detalhe, eu fiquei com dó da Thaís querendo falar das coisas da regulação aqui. Mas se for isso, se for aquilo, se for não sei o quê. Toda vez que você cria essa impedância, você acaba gerando problema de poder aproveitar esses benefícios. Eu estou me empolgando muito aqui no começo. Dá para dar... Bem, mas o fato é o seguinte, eu vou sofrer um pouquinho aqui, porque eu tenho o costume de ter a apresentação e apontar o laser ali, tá? Eu vou fazer isso algumas vezes, mas isso é ato falho.
Então, vamos fazer um pouquinho da experiência internacional. Nós fizemos um trabalho recentemente para a GIZ, aquela instituição alemã, né, a respeito da implantação do sistema no Brasil, mas foi um trabalho internacional. Nós fizemos a participação da Índia, da Austrália, dos Estados Unidos e, obviamente, do Brasil. Aqui a gente tem, né, alguns pontos importantes, né, um crescente interesse em projetos híbridos, observado em diferentes mercados internacionais e no Brasil. Isso é crescente, né? A gente vai depois olhar os detalhes lá da Índia, eles fizeram coisas absurdamente importantes e didáticas para nós. Questões regulatórias sobre a participação de usinas híbridas em fase de discussão e aprimoramentos em diversos mercados internacionais, né? Isso não é uma questão só nossa, é uma questão mundialmente debatida hoje em dia. E a maioria dos mercados internacionais, por exemplo, nos Estados Unidos e Austrália, considera como projeto híbrido os arranjos que envolvem fontes de geração e sistemas de armazenamento de energia. Se eu pegar uma usina solar e colocar uma bateria, vou lá na área da PJM, nos Estados Unidos, e consigo dizer que isso é um projeto híbrido. Aqui no Brasil, para você dizer que é projeto híbrido, você tem que ter eles grudadinhos, eles com a medição única, não pode ser armazenamento. Armazenamento não serve. Mas armazenamento, num certo sentido, é claro que no líquido, uma bateria, ela consome mais energia do que gera. Mas, em determinadas situações, ela está injetando energia no sistema. Então, ela opera também dessa forma. Então, esse tipo de coisa que a gente esbarra, isso vai criando impedância, vai criando dificuldade naquilo que nos interessa. Eu ia falar um pouco da Índia. Eu fiquei impressionado com o que a gente viu. A Índia, ela promoveu, né, vários leilões de projetos híbridos, inclusive para você, eu vi no painel anterior, um rapaz falar sobre, não me lembro o nome, o Roberto também, falar sobre a utilização de baterias, né, de sistemas de híbridos, né, como potência. Eles utilizam isso. Lá, se você colocar, foi um dos debates também lá da regulamentação, se você colocar uma usina numa área do país, outra usina na outra área do país, e diz o seguinte, olha, isso aqui é um projeto híbrido, você pode participar do leilão e fazer esse tipo de leilão em que você tem esse aproveitamento. Aqui é considerado o que se chama de associação comercial, né? Então, essas coisas já metem uma atenção. A Austrália, um destaque pela alta qualidade de projetos híbridos. Estados Unidos, a FEC, né, tem discussões sobre os conceitos de collocated e hybrid projects. Enfim, e o Brasil, as discussões que a gente viu aqui da 954, que eu não resisti, já falei logo na entrada a opinião a respeito. Bom, hibridização de usinas hidrelétricas. Se tem uma coisa que faz sentido no sistema brasileiro, a gente falar de hibridização de usina hidrelétrica, concordam? E isso, eu acho que é um avanço importantíssimo que nós podemos usar no Brasil. Eu vou apresentar para vocês um trabalho, até a Thaís citou, um trabalho de um P&D de Tumbiara, em que a gente estava envolvido, né? Em que a gente teve, então, estou realmente com... definir qual o objetivo desse trabalho. Definir qual a máxima capacidade solar que pode ser agregada a uma usina hidrelétrica com otimização da operação. A gente desenvolveu um modelo para otimizar a operação do sistema, considerando a capacidade de escoamento da geração. Mensurar os benefícios oferidos com a operação descentralizada, seja hidrelétrica mais solar otimizada em conjunto, em comparação com a otimização centralizada do sistema empregado pelo ONS, né? Mantendo-se a geração da HE e complementação pela geração solar. Eu vou explicar isso melhor. Nós fizemos um exercício muito simples. Desenvolvemos um modelo que é capaz de otimizar a operação desse sistema. E fizemos 2 cenários. O primeiro cenário é falando o seguinte, você tem uma operação centralizada, exatamente como o ONS faz hoje. O que o ONS faz?
Ele olha para a hidrelétrica e diz, você tem que gerar tanto, você tem que defluir tanto, você tem que manter tanto, você tem que verter tanto e assim por diante. Ela controla tudo que a hidrelétrica está fazendo. Né? E a outra situação, e isso é o que está vigindo. A outra situação é, olha, quando eu tenho a solar agregada com a hidrelétrica, eu permito que o modelo otimize localmente esse conjunto. E eu já vou adiantar para vocês, não precisa fazer segredo, né? O que aconteceu? Quando você permite que ele otimiza, você aumenta sensivelmente a capacidade de geração, porque a hidrelétrica é capaz de armazenar água. Então, quando você tem o curtailment da solar, se você está operando sem olhar que você tem uma solar ali dentro, em vez de guardar água no reservatório, você joga energia fora. Né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente chegou a essa conclusão. E vocês vão ver isso. Né? Esse aqui é uma descrição do modelo, não podia deixar de apresentar, destacando aqui que ali em cima a gente tem a base de dados utilizada é exatamente aquilo que o setor elétrico utiliza, né? Através dos modelos do setor. A gente tem um sistema computacional, onde tem um sistema de leitura, edição e otimizador, e finalmente os resultados. Né? Bom, sistema que nós utilizamos, saindo de toda a cascata mais relevante aqui, a cascata do Paraná, Paranaíba, indo até Itaipu, e a gente passando ali, infelizmente a resolução não está muito boa, mas passando ali por Itumbiara, onde a gente centrou as nossas análises. Né? Aí, vamos em frente, não vou entrar no detalhe aqui. Bom, explicando novamente aqui a questão que para ficar claro o que é otimização local e otimização centralizada. O que o INS faz hoje, o laser fez, solta de novo. O que o INS faz hoje é o que está aqui. Né? Ele olha só a usina hidrelétrica e larga o que tem a parte da usina hidrelétrica e faz essa otimização. O que acontece? Quando a gente tem uma situação em que você tem insolação, você joga essa energia fora, você tem uma redução da capacidade de injeção. O que a gente propôs é juntar essas duas coisas e, ao invés de você jogar fora aquilo que você não pode controlar, você, nas situações extremas, você vai ter vertimento, claro. Né? Isso é natural que ocorra. Só que o vertimento é muito mais controlável do que a geração solar. Né? Com isso, a gente tem esse primeiro resultado importante, que é aqui, aquela linhazinha lá em cima, né? O que a gente perde nesse sistema quando hibridiza a hidráulica e a solar? A gente perde ou através de vertimento na hidráulica, ou através de retração da geração da solar. Né? Aquela linha de cima é o quanto você tem de vertimento, uma geração solar reprimida. Observem que ela é exatamente aquilo que o INS faz hoje. Essa linha de baixo, mais avermelhada, tijolo aqui, é a que eu teria de vertimento mais a geração solar reprimida se eu tivesse uma otimização local. Né? Então, isso é que a gente consegue observar. Aqui, um exercício, que a gente não ficou muito preocupado com os limites, fomos falando o seguinte, então agora eu vou pegar esse reservatório de Itumbiara, lá, bem na verdade, o projeto é muito mais amplo que isso, tem onshore, offshore, hidrogênio, o negócio é mais amplo que isso. Por isso que a gente fez, inclusive, exercício com a bateria, vocês vão ver também. Bem, a gente foi acrescentando potência solar dentro da usina. E chegou, quando chegou com 3 gigas, mais ou menos, de potência solar, você começou a perceber o seguinte, o próximo megawatt que eu coloco de solar, ele tem um rendimento decrescente em relação ao anterior. Ou seja, o limite, se eu tivesse que dimensionar, eu diria que o limite que você tem de aproveitamento energético desse sistema seria aqui em torno de 3 gigas. Né? Mas o sistema permite você fazer essa avaliação, nós não entramos nessa linha, obviamente você teria que entrar com questões financeiras, que não era objeto, né? Era só a gente mostrar fisicamente, energeticamente o que acontece. E aqui o resultado final. Né? Vamos com calma aqui, porque sem o laser meu braço parece mais curto. Aqui, o sistema, a otimização local e a otimização central,
antes de eu colocar a bateria. O que acontece? Eu perco cerca de 130 megawatts médios quando eu coloco a operação central. Isso aí para Itumbiara só. Tá? Então, perco 130 megawatts. E olha só que interessante. Quando eu pego a operação local e coloco a bateria, eu tenho uma redução. Isso aqui eu estou falando da geração. Tem a potência também, mas eu só não trouxe aqui. O quadro é muito parecido. Quando eu coloco a bateria, o que acontece? A minha quantidade de energia, ela se reduz. Ela se reduz. E claro que tem que reduzir. Porque bateria consome energia na hora que você vai carregá-la. E o sistema, na hora que ele faz esse ciclo, ele acaba apresentando aqui na quantidade de energia menor, né? Que é o 9,7 você tem redução. E aqui vamos pegar a situação quando você tem a operação central e coloca essa bateria, né? Na operação central você não está otimizando, né? Então, como você não está otimizando, você está jogando fora aquela energia, e aí na hora que você coloca a bateria, aquela geração adicional ela acaba acontecendo por conta dos vertimentos. Então, você tem, o que a gente imaginou é que a hora que eu coloco a bateria, eu pudesse chegar numa situação que seja equivalente a local lá sem a bateria, mas não, ela fica ainda bastante longe. Bom, era isso que a respeito da hibridização de hidrelétricas. Agora aqui eu vou trazer... aqui, puxa vida, não sabia que tem uma animação aqui. Aqui agora é solar mais eólica. Só que agora nós estamos falando da otimização da contratação da rede, né? Um negócio tão importante que a gente tem observado. A gente observa, estão pegando aqui a Bahia, quando você coloca o sistema híbrido com várias situações de operação, você observa que você tem uma ociosidade no sistema de transmissão associado. E a gente desenvolveu, então, um modelo que é capaz, né, de fazer uma otimização, de modo que, considerando a estocasticidade da geração eólica, a estocasticidade da geração solar, a gente consegue definir qual é aquele ponto em que você tem o menor risco pelo maior ganho que você possa ter. E aí a gente chega, só para dar um exemplo, né, num caso aqui, com uma situação em que 40% de eólica mais 60% do solar te permitiu fazer a melhor composição de contratação do uso do sistema de transmissão. Então, esse tipo de análise, ele realmente é um detalhamento importante para que a gente possa dimensionar e poder complementar as análises energéticas. Como considerações finais, não vou ler esse texto todo, mas fica evidente, né, que a gente precisa realmente ter estudos bastante detalhados a respeito da hibridização de usinas. E eu queria finalizar com uma das conclusões que nós tiramos de um outro trabalho que fizemos também para a instituição alemã, a GIZ, em que a gente simulou o impacto do efeito climático sobre as usinas hidrelétricas da bacia do Rio Paraná. O que a gente fez? A gente, usando os modelos climatológicos, a gente rebateu para dentro das usinas da bacia do Paraná, é muito parecida com aquela bacia Paraná-Paranaíba, a gente rebateu as razões que ocorreriam em 2080, função dos modelos climáticos que avançam para lá. A nossa investigação não parou na hidrelétrica, a gente também fez uma análise, e isso é um ponto importante, Ricardo, a gente fez uma análise daquilo que a gente está defendendo hoje, que é a questão da hibridização. E nós notamos, com base em resultados, obviamente simulações, né? Com base em resultados, a gente notou que, à medida que o impacto do efeito climático vai avançando, a sua complementariedade vai se reduzindo. Por quê? Porque você, ao longo do tempo, quando você tem um dos principais efeitos da mudança climática, é você passar a ter situações extremas de vazão. Não é totalmente seco, não é totalmente úmido, mas você aumenta essa volatilidade. Ao acontecer isso, a outra parte, seja solar, seja eólica, ela não acompanha na mesma proporção que ela tem acompanhado hoje.
Então, se a gente precisa fazer alguma coisa a respeito da hibridização do nosso sistema, tem que ser agora. Muito obrigado. Vamos começar o debate, Ricardo? Acho que a gente nem precisa colocar agora o nosso tempo. Vai tocando, tá bom? O pessoal da organização me falou que a gente fica até às 18, então a gente tem 15 minutos. Quem tiver perguntas da plateia, lembrando que tem o QR Code. Por enquanto, a gente tem uma pergunta, então eu vou começar o debate aqui e deixar a pergunta para o final. Eu acho que a gente podia passar umas 2 horas aqui, jantar e terminar com vinho ainda debatendo sobre o tema, né? Mas, dado o avançado tempo, eu vou tentar ser provocativo para estimular um pouco o debate aqui sobre talvez 2 temas mais conceituais, mas que na prática se aplicam aqui também para o mundo dos negócios, né? E da transição energética que vem junto. Estou tossindo, mas fiz 4 testes de Covid, tá? Para todo mundo falar que eu ficar tranquilo. Pessoal, então, eu acho que a Carol mencionou algo muito relevante, que é, de certa forma, a facilidade ou a menor dificuldade de fazer um sistema híbrido real que funciona hoje no sistema isolado. Claro que tem suas dificuldades, é uma solução específica para um sistema isolado, que não necessariamente se aplica ao restante do país, mas eu acho que o ponto que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que está ligado também aos comentários de todos, é até que ponto a ANEEL, em toda a sua boa vontade, não sei se tem alguém da ANEEL aqui, mas em toda a sua boa vontade, incluindo a agenda setorial, de regulamentar, etc., mas a gente está vendo que a tecnologia, que a necessidade, da necessidade, enfim, a vontade dos empreendedores de fazer a transição energética que é urgente, os modelos de negócio que estão aí para acontecer, a evolução da tecnologia, isso avança muito mais rápido do que a nossa capacidade de regular em todos os detalhes. Então, a pergunta conceitual que eu tenho aqui será que precisa dar um reboot no sistema e fazer muito mais daqui para frente, como já é feito no sistema regulado, no sistema isolado, em detrimento ao que a gente está fazendo hoje? Porque a gente tem 1000 oportunidades passando, a gente aprovou uma resolução bacana, um ano depois estamos aprovando, todo mundo já sabia que ia sair no procedimento de comercialização, e daqui a um ano talvez a gente vai ter o primeiro caso, onde o ONS também, total boa vontade, vai estar lá dizendo, agora eu sei dizer todos os detalhes, mas o bonde passa. Do ponto de vista de negócios, os investimentos em projetos híbridos de verdade estão indo para o PJM, estão indo para a Colômbia. Será que é isso que a gente quer? Então é sobre esse ponto que eu queria provocar vocês, se a gente precisa, junto com a ANEEL, mudar a filosofia de regulação desse tema, porque o mundo está andando e a gente está ficando para trás, né? Não sei se alguém quer comentar, enfim. Era mais um comentário do que uma pergunta, mas se alguém quiser comentar. Bom, posso comentar. Isso faz todo sentido. Faz todo sentido do que a gente está falando de uma reestruturação do sistema elétrico como um todo, na sua forma de contratação, na forma de avaliar as necessidades do sistema, que a gente está falando desde lá de 2016, talvez não seria lastro de energia, mas como eu melhorar a entrega da energia para aquilo que de fato o sistema está precisando. Esse reboot ele é muito necessário, principalmente para a gente começar a olhar o sistema para o que o sistema precisa. Porque quando a gente vai falar do sistema isolado, e a gente viu nos últimos leilões do sistema isolado que, a partir dos primeiros, né, que tinham os projetos alternativos, que levou a esse projeto, né, da Voltalia, os seguintes eles começaram a embutir essa possibilidade de hibridização de projetos, justamente porque lá eles começaram a olhar, eu preciso disso, eu preciso de potência, eu preciso de entrega tais horas do dia, tantas horas do dia. E aí os agentes olham a melhor forma de entregar isso, seja por hibridização ou não, seja por uma fonte única, assumindo os riscos ou não. Então, esse reboot na forma de você olhar a necessidade real do sistema, ele é muito necessário. Olhando para o interligado, porque o isolado ele já tem, por natureza, a necessidade de olhar. Ele não tem uma rede que vai entregar energia se não tiver uma fonte gerando.
Aqui não. Aqui a gente contrata muito a energia, que a gente sabe que nesse bolo tem 1 milhão de produtos. Esses produtos precisam ser segmentados, e quando esses produtos começarem a ser segmentados e esse reboot existir, a gente vai ter uma facilitação dos investidores e de fazer investimento e de entregar um produto final muito mais aderente. E aí vão entrar híbridos, vai entrar armazenamento, enfim, vai entrar serviços ancilares, vai entrar um monte de coisa. Quer comentar, Thaís? Eu acho que a Carol pegou no ponto-chave, né? A gente está discutindo já há bastante tempo essa parte de mercado de capacidade, como é que a gente realmente adequa, né, nosso sistema para a nossa necessidade, principalmente vendo o crescimento do mercado livre, né? Como é que a gente faz esse crescimento de uma maneira sustentável, né? Então, um projeto híbrido com armazenamento, todo esse arcabouço, ele está na hora certa para a gente conseguir que o Mercado Livre ele cresça com, vamos dizer, com maior sustentação, com maior, vamos dizer, a gente não vai esquecer da parte de capacidade, a gente realmente tem que parar de pensar só, olha, esse produto, por exemplo, da hidrelétrica, a energia, não, é muito mais do que energia, né? Você tem todo um controle de frequências, você tem uma série de coisas envolvidas que realmente elas têm que ser precificadas, né? Eu acho que a Carol foi muito feliz no ponto dela, então a gente tem um trabalho longo aí para a precificação de serviços ancilares, então, e a híbrida, ela vem muito de encontro com isso, né? Ela faz com que a gente cresça o sistema com uma segurança muito maior, né? Então, acho que é um ponto realmente extremamente importante e está exatamente na hora certa, né? Não pode perder esse bonde de jeito nenhum. Posso comentar, Ricardo? Ricardo, depois de cerca de 40 anos de carreira, todo ele com muita honra dentro do setor elétrico, eu ainda guardo bastante do meu otimismo inicial. Eu acho, tentando ir direto à resposta à sua questão, a realidade se sobrepõe. Não vai adiantar você pegar um potencial desse que a gente acabou de discutir aqui e querer jogar isso para baixo do tapete. Isso vai aparecer. E a gente tem observado isso, Ricardo, com uma frequência cada vez maior de grandes investidores, grandes tomadores de decisão no setor elétrico. Estou falando isso por conta de iterações que nós temos feito, que estão indo numa linha de realmente colocar esse negócio para andar no caminho que ele deve andar. Porque o sujeito vai chegar e falar, olha, você está me impedindo de fazer um investimento no estado de São Paulo de 6 gigawatts. E será que São Paulo precisa de energia, gente? Nesse estudo que nós estamos fazendo, São Paulo é um grande importador de energia do restante do país. Será que isso não será suficiente para que a gente coloque um racional e olhe a parte? Eu não estou nem falando, do regulador, eu estou falando do mindset, da forma com que a gente olha as coisas. Será que não é olhar do racional para a construção, ou a gente vai continuar construindo apesar do racional? Então eu não acredito que esse negócio vá vigorar por muito tempo. A gente viu aí, a Thaís, agradeço novamente, Thaís, ela trouxe aqui a linha do tempo. A gente está para revisitar essa regulamentação em 2027. 2027 a gente já perdeu muita coisa. Esses grandes empreendedores que eu estou dizendo com quem a gente tem interagido, provavelmente não vão deixar isso acontecer. E tem gente da indústria, tem gente do setor elétrico, gente que realmente entende e sabe o que está falando. Então, eu acredito muito que a gente vai, de alguma maneira, colocar essa engrenagem para rodar no sentido correto. E continuando a provocação, apesar do tempo limitado, pensando no senso de urgência, pegando o gancho, Roberto, que você falou, eu também sou um otimista e eu acho que a forma, quando as coisas andam, é porque tem um senso de urgência. E definitivamente o senso de urgência não é 2027. Né? O senso, como você falou, o senso de urgência, eu fico me perguntando, seria o senso de urgência coisas que estão no radar público? Né? Seria o senso de urgência o próprio PL 414, que em algum momento vai voltar a ser
discutido, esperemos aí no primeiro semestre, seria o senso de urgência para o assunto realmente para a pauta, para a decisão. O leilão de reserva de capacidade, que tem uma batalha muito importante da AB Solar para incluir a possibilidade de híbridos, solar e bateria e qualquer outra hibridização possível, na linha do que a Carol mencionou, que é justamente de, olha, me diz o produto que você quer e a gente vai entregar da melhor forma que a gente conseguir e que ganhe o melhor. A sociedade quer pagar o menor preço, os empreendedores querem ter a oportunidade de vender o melhor produto. E o leilão é um matchmaking ali, né? Então, seria o senso de urgência, pensando aqui na Agenda 23, e pensando como a AB Solar, seria o senso de urgência para a AB Solar trabalhar junto, para atuar no PL 44, no leilão de reserva de capacidade, para fazer a coisa andar? Qual a opinião de vocês? Bom, esse senso de urgência é muito importante. Essas duas pautas, elas são cruciais, mas elas são um pouco, talvez, resolvidas num médio prazo que não vai atender esse pontapé inicial. Então, e o senso de urgência, assim, que a gente, pelo menos lá na Voltalia, tem a gente está numa instabilidade regulatória que ela está crescendo. Tá? O último ano, a gente teve nesse micro-regulamento, né? Assim, eu não estou falando de leis, etc. Até tivemos bastante coisa, né? Bastante lei sendo promulgada, trazendo um monte de questões, etc. Mas o micro-regulamento, ele mudou e está em constante mudança de uma forma que a gente até brinca aqui do setor, quem senta na cadeira de regulação, que fala, cara, eu não estou conseguindo respirar. Porque estão vindo mudanças que não estavam mapeadas nas agendas regulatórias. E esse micro-regulamento está travando. Como, por exemplo, parecer de acesso mudou. O ONS, com aquele macro-regulamento de novembro, o ONS tinha na cabeça que não era possível simplesmente a gente chegar lá, determinar a nossa faixa de potência. Não adianta ser autodeclaratório, eu preciso que a ANEEL determine. E simplesmente nisso, a gente, depois desse tempo todo, teve uma nova portaria, no mês passado, determinando que a ANEEL emita por despacho uma faixa de potência. E é mais uma coisa que, caramba, isso não estava mapeado na minha análise inicial. Isso veio dentro do micro-regulamento e que me apresentou um aumento de cronograma que pode levar a mais de 6 meses, que eu nem sei quanto, até eu pedir para a ANEEL e a ANEEL me emitir esse despacho vis-a-vis tudo que está acontecendo. Então, essas questões são importantes, mas elas não serão suficientes para resolver o projeto híbridos enquanto as instituições não simplificarem o processo e ficarem criando essas pequenas barreiras para essa tomada de decisão para a entrada. E aí eu até expando um pouco mais, que como a gente está falando de diversas fontes, essas fontes podendo ser associadas e com outorgas distintas, essas fontes estão passando por diversas mudanças. É mudança de metodologia da TUST, é mudança de... são tantas mudanças regulatórias ao mesmo tempo que impactam fonte a fonte. E na hora de você pensar e hibridizar, você começa a tentar fechar a janela, caixinhas ali e modelar, e você começa a virar um monstro. E aí você tem toda essa problemática que é o aumento mesmo do risco regulatório do micro-regulamento que precisa ser melhorado. Definitivamente, eu acho que precisamos simplificar, né? Eu ter uma pergunta da plateia, que eu não queria deixar de fazer. É uma pergunta do Eduardo Tobias. Tudo bom, Tobias? Da Watt Capital. É uma pergunta bem específica, talvez alguém se candidate a responder. A resolução 954 fala que as usinas associadas terão TUST única. Como se dará esse cálculo? Seria uma média ponderada pela potência de cada usina, pelo volume de geração ou pelo rateio de declaração pelo empreendedor do MUST no aditivo ao custo? Alguém se candidata a responder? A resolução deixou basicamente essa forma de você declarar o seu MUST, né, naquela faixa de potência. Então, basicamente, o custo vai seguir o que foi declarado no MUST, né? Eu acho que esse tema, basicamente, por enquanto, está bem encaminhado, né? Obrigado, eu só acrescento que ainda a gente não sabe se em algum momento o INSS vai falar, não aceita um aditivo, vai ter que rever o contrato inicial. Esse tipo de coisa, essa resposta a gente não tem. Esse risco desse micro-regulamento é que a cada mês, uma coisinha aparece que pode impactar e prejudicar. Bom, pessoal, acho que o nosso tempo acabou. Então é isso. Obrigada a todos, em primeiro lugar. Palmas.
Ricardo, muito obrigada pela condução. A gente está terminando o dia de hoje. Excelente debate. Obrigada por estarem aqui, vocês de casa também, quem mandou a pergunta. Esse foi só o primeiro dia do Encontro Nacional Absolar 2022.